Hello, class! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, tá? Logo, logo a gente está de volta para dar continuidade às nossas aulas lá na escola. Vocês vão rever os amigos que vocês mais amam na vida. Eu espero que sim, né? Então, vamos lá. A gente vai ter essa primeira aula. Vai ser uma revisão sobre verbo to be e os pronomes pessoais, tá? A gente já viu, então, que quem faltou essas aulas, façam as anotações direitinho, tá? No caderno, para que não haja dúvidas. E vamos lá. Bom, sobre os pronomes pessoais, né? Pra gente entender o verbo to be, a gente tem que entender primeiro os pronomes pessoais. Então, eu expliquei pra vocês que nós temos 8 pronomes, tá certo? No qual um vai se repetir, que é o you, tá? Chego já lá nele. Vamos começar aqui. O primeiro pronome pessoal que a gente tem é o I, que significa eu, certo? Esse I, ele tem sempre que estar escrito com a letra maiúscula, tá? Para que haja um destaquezinho melhor para ele, porque ele só tem uma letrinha, né? Então, se você botar ele minúsculo, vai estar desconsiderando, coitado, né? Lá no finalzinho. Então, não importa qual a posição dele na frase. Pode ser no começo, no meio ou no final. Ele sempre vai ser escrito com letra maiúscula, tá bom? O segundo pronome é o you. Se vocês perceberem, ele vai se repetir lá embaixo, tá? Então, o primeiro, you, significa você, que é no singular. E o que está lá embaixo vai estar no plural. Como é que eu vou saber a diferença deles dois? Vai depender da minha frase. Então, se na minha frase eu tenho um substantivo no plural, então vai significar vocês. Se ele não tiver no plural, você. Como assim, Elaine? You are a teacher. Você é uma professora, ou um professor, né, no caso. Então, teacher, se não tiver com Szinho lá no final, então você vai saber que está no singular. Então, obviamente, esse you vai ser você. Então, se eu falo, you are doctors, então vocês têm o doctors com Szinho lá embaixo, então vocês são médicos, tá bom? Então, vai depender muito do substantivo lá da frase. Terceiro pronome pessoal que a gente tem é o he, que significa ele. Lembrando que esse he, ele só pode ser usado para pessoa do sexo masculino e que esteja no singular. Então, se eu tiver lá o pai e o filho, tem duas pessoas, logo não vou poder usar o he. Agora, se eu tiver só o pai ou só o filho, então vai dar certinho porque vai estar no singular, tá certo? Então, he significa ele. Essa mesma regrinha a gente vai usar para o she, que significa ela, também usado para pessoas do sexo feminino que estejam no singular. O it, ele vai ser usado com o significado de ele ou ela, só que ele não vai ser usado para pessoa, vai ser usado para quê? Para objeto, para lugar ou para animal, também que esteja no singular, tá bom? Agora a gente vai entrar para os pronomes que são do plural. Então a gente tem o we. We significa nós, então eu e outra pessoa, eu e outro grupo de estudantes, eu e outro grupo de professores, eu e outra pessoa, nós. Esse youzinho aí que significa vocês, a gente já falou sobre ele. E o último a gente vai ter o they, que significa eles ou elas. Aí eu coloquei uma observação aqui ao lado, que ele vai ser usado para tudo que estiver no plural. E não importa se seja pessoa, animal, objeto ou lugar. Se tiver no plural, tudo que tiver no plural vai ser usado com they. Agora preste atenção, tem que ter só cuidado. Porque se eu estiver no meio dessas coisas, então não vai ser eles ou elas, vai ser o quê? Nós. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Eles ou elas. Então a gente tem a menina e a mochila. É uma pessoa e um objeto, certo? Se eu tô falando da menina e da mochila, então elas duas estão no plural. Logo vai ser they. A menina e a mochila. Agora se eu falo a menina, a mochila e eu, então, se eu estou no meio, então não vai ser mais elas, vai ser o quê? Nós. Então, vocês têm que ter muito cuidado na hora de substituir o substantivozinho pelo pronome pessoal, tá bom? Tem que ter muito cuidado. Prestar atenção no resto da frase, porque se eu falo assim, Mimi is my cat. Então, eu tenho que saber que cat é um animal, então não posso substituir o nome Mimi por she. Tem que ser it, certo? Então, muito cuidado e atenção quanto a isso. Forma afirmativa do verbo to be. A gente tem quantos verbos to be, Elaine? 3. Quais são eles? Olha aí no quadrinho vermelho. Am, are e is. Lá na sala a gente fez até uma
uma palavrinha, né, que agora que eu lembrei, am, are, e is vai virar o que? Amareis, né? Então, a gente tem só que lembrar de combinar esses 3 verbos com os 8 pronomes que a gente viu anteriormente, tá? Porque não adianta só a gente pegar, eu vou querer combinar o am com you, né? Então, não dá certo. Tem que saber exatamente qual é o pronome e qual é o verbo to be que a gente vai ter que fazer a combinação para poder escrever a frase. Tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui neles. O que é o verbo to be? O que ele significa? Ele significa ser ou estar. Então, você tem que entender o que a frase está querendo falar para poder fazer a tradução correta. Tá? Então, o verbo ser, ele vai ser irregular. Então, pode dizer, eu sou, você é, tá bom? Então, irregular é isso. Ela vai ter escrita diferente, tá? Então, você tem que ter muito cuidado na hora de traduzir. E ele também vai ter o sentido de estar. Eu estou, nós estamos, tá bom? Então, aqui no quadro, ó, no slide, eu botei para vocês. Quando podemos usar o verbo to be? Para indicar, número 1, um acontecimento. Então, o exemplo que eu usei, ó. The party is tonight. Então, esse is vai ser combinado com the party. O que é the party? É a festa. Então, a festa ela pode ser, como é que eu posso dizer para vocês? Substituída por qual pronome? A festa vai ser it, que a gente pode considerar um objeto, certo? Então, it is tonight. 2, uma localização. I am at home. O que é home? Casa. Então, eu sou a casa? Não, eu estou em casa. Eu vou mostrar uma identidade. Vou dizer o que a pessoa é, certo? He is a singer. Ele é um cantor. Uma informação pessoal. No caso aí eu botei my name is Alice. Alice não, desculpa, Aline, né? Então, meu nome é Aline, Alice, Elaine, João, Maria, José, certo? 5, mostrar uma qualidade. We are beautiful. Então, we are. Nós somos bonitos, né? Nós estamos bonitos. Nessa frase aqui, como a gente usou um adjetivo, né? Para se descrever. Então, pode ser nós somos ou nós estamos bonitos. Faz sentido? Ótimo. Vamos aqui para o 6. Tipos de clima. It is hot today. Então, está quente hoje, certo? Sentimentos. You are happy. Só que o happy, ele não está com o Szinho, porque ele é um adjetivo e adjetivo não recebe plural. Então, nessa frase, you are happy, a gente pode dizer você está feliz ou vocês estão felizes, certo? Ela nem posso dizer você é feliz, porque você disse que o verbo to be pode ser ou estar, pode também, vai depender do contexto, certo? Então, you are happy, você está feliz, você é feliz, vocês estão felizes, vocês são felizes, certo? E por último, idade. No exemplo que eu usei aí, ó, they are 8 years old. Eles têm 8 anos de idade. Mas eles têm, lá no inglês eles usam sim o verbo to be para falar sobre idade. Por mais que tenha pra gente, né, em português, esse sentido de ter, eu tenho, você tem 8 anos de idade, lá para eles usam com esse sentido, tá? Ele está, nesse momento, com 8 anos, mas próximo ano, 9, 10 e assim por diante, tá? Então, nada de usar have para dizer idade. Sempre vai ser com o verbo to be. I am, years old. Certo? Só algumas coisinhas assim pra gente se nortear na forma afirmativa do verbo to be. Próximo. Aqui eu usei alguns exemplos de frases afirmativas. Então, ó, o azulzinho claro, vocês estão vendo que são os pronomes. A Elaine aqui só tem 7. Porque o you, como ele se repete, né, a gente já falou sobre ele. Você tem que observar o final do substantivo, né, para ver se está no plural, no singular. E a combinação, gente, muito cuidado nessa combinação. I só combina com am, you só combina com are, he, she e it só combina com is, we, you e they are. Então, vocês têm sim que saber essa combinação, porque se por acaso eu trocar o I e não botar o am, botar o are, I are, você errou toda a frase. Da mesma forma, se você pegar o you e botar com is, you is, errou a frase toda, certo? Então, muito cuidado e muita atenção com essa combinaçãozinha, certo? E aqui ao lado, o complemento. O que é o complemento? É o resto da frase, certo? Então, aqui, I am a teacher.
eu sou uma professora. Na segunda, you are in the room. Você está no quarto, né, no cômodo. Porque room significa cômodo, né? Então, bedroom vai ser o quarto, bathroom vai ser o banheiro e assim por diante. He is my best friend. Ele, e esse ele vocês têm que lembrar que é uma pessoa do sexo masculino. Ele é meu melhor amigo. She is a good student. Ela, do sexo feminino, é uma boa estudante. It is a cold day. Hoje, né, está um diazinho frio. We are students. Nós, e eu estou incluída no meio, ó, nós somos estudantes. They are my friends. Eles ou elas são meus amigos ou minhas amigas, tá bom? Então essa aí foi a combinaçãozinha que vocês têm que estudar. Forma contraída. Elaine, o que é uma forma contraída? É quando você junta o pronomezinho que a gente viu, os 8, com o verbo to be. Então, ao invés de você escrever I am, você vai escrever o pronomezinho I, vai usar um apóstrofo, que vocês do sexto ano já sabem que isso não é uma vírgula, se chama apóstrofo, e vai juntar com o verbo to be. Se eu sei que o I só combina com am, então eu vou pegar essas duas palavras e vou juntar. Vai ficar como? I'm. O I maiúsculo, apóstrofo e o Mzinho. Vamos ver os outros. You, are, você vai tirar o A e vai botar o apóstrofozinho e vai escrever o restante do verbo to be, certo? He is, she is, it is e assim por diante. Tá? É só uma questãozinha de encurtar, certo? Mas, se eu não quiser escrever de forma contraída, posso escrever separado? Pode, não tem o menor problema, tá? Só tem que ter muito cuidado na hora de escrever na forma contraída, porque se você errar uma coisinha, né, esse apóstrofo aí, colocar no lugar errado, você vai perder a sua estruturazinha, então já era, tá bom? Então dê uma olhadinha aí como é que escreve, bonitinho. E vamos aos exemplos, ó. Aqui eu usei 3 exemplos e na parte de cima das imagens eu coloquei a forma separada do pronome do verbo to be e embaixo a forma contraída. Na primeira imagem tem aí, I am studying English. Eu estou estudando inglês. E a mesma frase escrita embaixo, só que na forma contraída, como a gente viu no slide anterior. I'm studying English. Eu estou estudando inglês. Na segunda imagem a gente tem, he is my brother. Ele é meu irmão. E aqui embaixo a forma contraída, ó, he is. Vai ficar he, apóstrofo S. My brother, você não muda nada. E na última, they are her friends. Então, elas são as amigas dela. Então, tá mostrando aí quem são as amigas. They are. Elas são. E aqui embaixo a forma contraída, tá? Vai juntar o they com are e vai formar their. Her friends é o complemento, então não vai mudar nada. Certo? Então, gente, essa aí foi a forma afirmativa. Na próxima aula, a gente vai ver a forma negativa e a interrogativa, para a gente concluir essa partezinha do conteúdo e dar continuidade, tá bom? Fiquem em casa, se cuidem, estudem, façam uma programaçãozinha, tá? Nada de assistir aula deitado porque dá sono, dá preguiça. Vão lá pra mesa, ou no quarto de vocês separem um lugarzinho, peguem o material como se estivessem na aula, tá? Concentração e é isso. A gente se vê na próxima aula. Beijo, beijo.